Pessoal, depois que a Honda fez o lançamento do novo HR-V, colocou a motorização 1.5 do New City, a Fiat foi lá, aproveitou também para oficialmente divulgar o seu novo SUV compacto com uma carroceria um pouco mais coupé esportiva. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a lista dos SUVs automáticos mais econômicos do Brasil agora em 2022, ela mudou por causa dessas duas novidades aí? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve diferença, hein? Na minha opinião, vai dar trabalho agora para os SUVs da concorrência. E por isso eu preparei este vídeo aqui para mostrar para vocês hoje quais são os 9 SUVs automáticos mais econômicos do Brasil em 2022. Vamos começar a lista aí com eles. O primeiro sempre foi um SUV muito bom no consumo de combustível, que é o Nissan Kicks 1.6 com câmbio CVT. Aqui na cidade ele registra números com 7,7 km por litro se você usar etanol e 11,4 se você abastecer com gasolina. Caso você vá para a rodovia, ele vai fazer 9,4 com etanol e com gasolina ele vai fazer 13,7 km. Outro carro que também na nova geração ficou muito econômico, até porque ganhou motor 1.0 turbo, é o Creta da Hyundai, que tem consumo registrado na cidade com etanol de 8,3 km por litro. Caso você coloque gasolina, ele vai fazer 11,6. Na rodovia, o consumo do Creta Turbo vai para 8,7 com etanol e 12 km com gasolina. Perde para o Kicks. Esse terceiro SUV compacto também, desde quando foi lançado, veio apresentando bons números no consumo de combustível, que é o T-Cross 1.0 Turbo, também com câmbio automático, da Volks. Na cidade ele vai fazer com etanol 7,7 km por litro, enquanto com gasolina 11 km. Caso você vá para a rodovia com o T-Cross, ele vai fazer 9,3 km por litro com etanol e com gasolina 13,2. O irmão menor dele, que é o Nivus, também com o mesmo motor 1.0 turbo e mesmo câmbio automático, tem número muito parecido. Praticamente 7,7 com etanol na cidade e 10,7 com gasolina. Mas caso você vá pegar aí a estrada, ele vai fazer 9,4 com etanol e 13,2 com gasolina. Idêntico ali ao T-Cross, diferença mínima. Esse próximo da lista, ele não é um SUV compacto, ele é um SUV de porte médio, que inclusive tem até motorização 2.0, mas eu acredito que uma das coisas que faz com que ele fique muito econômico é o bom câmbio automático, CVT que simula até 10 marchas. Eu tô falando do Corolla Cross e não é nem na versão híbrida, hein? Porque o SUV da marca japonesa, ele faz 8 km por litro com etanol na cidade e 11,5 com gasolina. Os números registrados na rodovia é de 9 km por litro com etanol e 12,8 com gasolina. O próximo carro dessa lista também ganhou uma geração nova. Ele já existia há muitos anos, mas agora ele praticamente é um irmão do Onix, que é o novo Tracker 1.0 turbo também. Com etanol ele vai fazer 8,2 km por litro na cidade e com gasolina 11,9. Andando na rodovia, o Tracker passa a fazer 9,6 com etanol e 13,7 com gasolina. É um dos SUVs compactos atualmente que tem de fato o melhor consumo. E uma coisa interessante é que, apesar desses números aqui serem divulgados pelo Inmetro, no dia a dia tem gente que deixa o carro muito mais econômico, consegue rodar 3, 4 km a mais do que esses números divulgados, principalmente quando a gente fala de rodovia. Na cidade é um pouco mais complicado por causa de trânsito, semáforo e um monte de coisa. Mas quando você está na estrada, a coisa é diferente. Dá para considerar aí números até maiores.
Agora, os 3 últimos da lista são de fato os que ficaram mais econômicos de todos. E os 2 lançamentos que eu disse lá no começo do vídeo estão incluídos aqui. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Fiat Fastback 1.3 Turbo com câmbio CVT, que é o mais recente lançamento aí da Fiat. O consumo dele na cidade com etanol registrado em 8,4 km por litro, enquanto com gasolina o carro vai fazer 11,9. Mas na rodovia é onde ele vai ficar mais econômico, porque ele vai fazer 10,2 km por litro com o etanol e 14,6 com a gasolina. Será que a carroceria no estilo coupé ajudou na aerodinâmica do carro e por isso na rodovia ele apresentou esses bons números aqui no consumo de combustível? Tem também o 1.3 Abarth com câmbio automático de 6 marchas, mas ele bebe mais do que esse 1.3 CVT, que é o mesmo conjunto do Fiat Pulse. Agora vamos para o HR-V 1.5 aspirado também com câmbio CVT, que é o mesmo motor do New City. Não é o HR-V Turbo, o Turbo também bebe um pouco mais. Vamos lá para os números. 8.8 na cidade com o etanol e 12,7 com gasolina. É o HR-V econômico. Na rodovia, o número perde para o Fastback. Ele vai fazer 9,8 com o etanol e 13,9 com a gasolina. O campeão de todos, o menorzinho também, é o Fiat Pulse 1.3 CVT, que na cidade vai fazer 9,2 com etanol e com gasolina 12,9. Mas na rodovia ele sobe para 10,4 km e com gasolina 14,3. É o campeão entre aspas, né? Porque aqui na rodovia, comparado ao Fastback, ele perde até um pouquinho. É mais no dia a dia mesmo que o consumo do Pulse fica muito bom. Mas a diferença para os outros é muito baixa. É o número ali muito parecido, né? Não chega nem diferença de km, é coisa de metros mesmo. Então, esses carros aqui apresentam consumos até semelhantes a populares, né? Essa é a lista. Os 9 SUVs automáticos mais econômicos do Brasil agora em 2022. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.